Oi, pessoal, tudo bem? Tranquilos? Professor Francisco Barreto. Esse assunto de resistência elétrica, ele é bem tranquilo, tá? Então tem um rapazinho aí chamado Ohm, não me lembro o nome dele, mas ele trabalhou com duas leis, tá? Lei de Ohm, primeira lei de Ohm e segunda lei de Ohm. Mas primeiro nós vamos falar sobre a resistência elétrica. A resistência elétrica, tá? Ele o próprio nome diz, ele dificulta a passagem de uma corrente elétrica. Tá? Então ele controla essa passagem dentro de um circuito. O resistor é o bichinho lá que vai fazer o quê? Ele vai. Uma lâmpada, por exemplo, ele vai transformar corrente elétrica em energia luminosa, chuveiro em água quente, né? Então, esse é o que nós vamos falar nesse assunto agora. São exemplos que eu estou colocando aqui, eu vou criando e vou colocando aí, tá? Nós vamos resolver alguns exercícios aí, tá bom? Então vamos lá, vamos conhecer esse cara aí, conhecer a lei dele, essa primeira lei, e com certeza vocês vão entender tranquilamente, tá? Então, o que esse cara falou? Ele diz o seguinte, ó, ele falou que para você achar uma resistência elétrica, essa resistência elétrica ela é dada em O, em homenagem a ele, Ohm, ok? Então, simbolicamente, esse carinha aqui, ó, esse ômega, tranquilo? Então, tudo que tiver esse ômega aí, você vai lembrar de resistência, ok? Então, R, Ohm, Ohm. Grandezas físicas, gente. Você tem que saber tudo isso daí. Você tem que estar na ponta da língua, tá? Beleza. Então, para você achar uma resistência, você precisa de uma tensão. Essa tensão é o volts, tá? Volts, que a gente representa com a letra V. Em alguns livros, em algumas coisas, eles já utilizam o V aqui também, tá? E, obviamente, ele tem que ter algo para barrar. Quem que ele vai barrar? A intensidade. Não é isso? Tranquilo? Tá? Então, essa intensidade ela é dada em amperes. Tudo bem? Então, tudo que tiver esse Azinho aqui, nós temos que obedecer isso daqui. Tá? Então, essas grandezas físicas, você vai ler o exercício e você vai retirar os dados dele e vai efetuar o exercício. Tá? Então, ele diz o seguinte: para você ter uma tensão, tá? Você precisa de uma resistência vezes a intensidade. Tá? Então, essa é a lei de Ohm. Tá? Mas quando estamos falando em calcular a resistência, tudo bem. Ó. Vamos segurar o R aqui. Ó. Vamos segurar o R aqui. Tudo bem? Tranquilo? Então, eu vou deixar a tensão aqui e vou passar quem? Dividido. A intensidade. Então, para você calcular uma resistência, basta você dividir a tensão pela intensidade. Aí eu tenho cima diretamente e inversamente proporcional. Tá? Então isso é bem tranquilo. E o exemplo que eu coloquei aqui, ó, você vai verificar que é um exemplo simples, tá? Eu poderia ser uma lanterna. Onde? Olha essa lâmpada da lanterna aqui, ó. Esse R aqui. Você sabe quanto é a resistência dessa lanterna? Não, né? Então, o que ele está te pedindo aqui no ar? Ele está pedindo qual a resistência da lâmpada dessa lanterna. Tá? Então, criou-se, ele colocou uma bateria aqui de 1,5 volts, tá? E criou-se uma intensidade de 300 miliamperes. Tudo bem? Então vamos analisar o que? As grandezas. Bom, tensão dada em volts. Tranquilo.
intensidade dado em miliampere. É que a minha letra é muito bonita, né? Miliampere. Opa, tem alguma coisa errada aqui, tá? Então, eu vou ter que transformar esse 300 miliampere em ampere, tá? Senhor, mas como é que eu faço isso? Bem simples, bem tranquilo, tá? Então, olha, dá para você perceber? Ampere é a nossa grandeza. Miliampere também faz parte dos amperes, tá? Só que é um submúltiplo. O que é um submúltiplo? Submúltiplo é uma parte menor. Mas, professor, mas como é que eu vou descobrir que isso é quantas vezes menor amperes? O próprio nome diz miliampere. Então, é exatamente 1000 vezes menor. Então tá. Então eu vou colocar aqui na casa do miliampere 300. 300 miliampere eu preciso chegar a ampere. Tá? Então, se ele é 1000 vezes ampere, é 1000 vezes maior que miliampere, então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dividir esse miliampere por quanto? Por 1000. Ok? Fazendo essa divisão, você segura aqui, você vai encontrar 0,3 ampere. Ah, tá. Então você está querendo dizer que de miliampere para ampere, você divide por 1000? Sim. E se fosse para fazer o contrário, o que eu faria? Eu multiplicaria por 1000. Viram como é fácil? Então só ter essa noção, tá? De transformação aí, não deixar em miliampere, passar para ampere, tranquilão, né? Então vamos lá. Então esse é o primeiro passo que a gente tem que fazer. Tá, já fiz a transformação, então eu vou aplicar a fórmula. Eu gosto de utilizar essa daqui. Ó. Deixa eu trocar de cor aqui, para não ficar. Eu gosto de usar essa daqui, porque eu aprendo mais fazer os trabalhos com as nossas incógnitas. Então nós vamos substituir aqui, ó. U é igual a R vezes I. Então, eu tenho a tensão confirmada. Quanto que é a tensão confirmada mesmo? 1,5. Beleza. 1,5. Eu tenho a resistência? Não, eu quero saber a resistência. Ah, tá, quero saber. E eu tenho a intensidade? Tenho, que é 0,3. Bem? Então eu vou segurar a resistência aqui e vou dividir o quê? A tensão pela intensidade. Se você dá para você perceber aqui, ó, se eu pular uma casinha para cá, ó, multipliquei por 10, ficou 15. Se eu multipliquei por 10 lá, eu multiplico por 10 aqui, aqui dá 3. Então, a resistência é 5 ohm. Ah, tranquilo, beleza. Parabéns pra gente. Então, eu já achei o quê? Eu já localizei esse item A aqui, ó. Qual a resistência da lâmpada? Então eu vou colocar a resposta aqui, 5. Tudo bem? Tranquilo, tá? Mas, todavia, contudo, eu determinei que esse resistor ele é ômico, tá? Mas o que seria um resistor ômico? Um resistor ômico é quando a resistência ela é igual em todo o circuito. Ah, tá. Então você está falando que nesse circuito da lanterna, a resistência é exatamente 5? Sim. Vou fazer uma anotação aqui, só para a gente deixar claro. Vou fazer um gráfico aqui, tá? De intensidade, ampere, por volts, que é U. Tá? Tranquilo? Então, se eu tiver aqui ó, uma tensão de 4 e uma intensidade de 2, se eu dobrar aqui a intensidade 4, eu vou ter que dobrar a tensão. Ok?
Então, se você fizer isso daqui, vai sair o quê? Uma reta. No caso aí não é uma reta. Então, olha, 4 dividido por 2, 2. O quê? O que eu estou achando? 8 dividido por 4, 2. Pronto. Então, isto é uma resistência, um resistor ômico. Durante todo o circuito, ele vai dar o mesmo valor, tá? Aqui no item B, também coloquei aqui, se eu trocar a tensão, tá, para o 1,2, qual será a intensidade? Gente, bom, o que ele fez aqui? Eu vou até apagar aqui, ó. Não vai dar para apagar, eu vou fazer um novo circuito. Ó, ele vai continuar com a mesma lampidinha da lanterna, tá? Só que aqui ele vai fazer o quê? Ele vai trocar a tensão. Ele passou para 1,2 volts. Tranquilo? Só que agora ele sabe a resistência? Sabe. Essa resistência aqui, quanto que é? 5 ohm. O que ele está perguntando? A intensidade que vai sair aqui. Tá? Tudo bem? Vamos lá. Mesma fórmula. U igual a R vezes I. Atenção, qual é a nova? 1,2. A resistência, 5 vezes I. Vou passar dividindo. 1,2 dividido por 5. Ah, professor, mas eu não sei fazer essa divisão. Aprende. Tá? Então, isso aqui vai dar 0,24. O que mesmo o resultado? Ampere. Ô, professor, e se esse cara me pedir em miliampere? Vamos supor aqui, ele quer saber qual será a intensidade I em miliampere. O que você vai fazer? Você vai voltar aqui, ó. Lembra? Ampere para miliampere. Então, de cá para cá, você faz o que mesmo? Você divide por 1. E daqui para cá? O que você vai fazer? Você multiplica por 1000. Por que é 1000? Porque é miliampere. Tá? Então, basta você multiplicar isso daqui por 1000. Então, se você multiplicar 0,24 ampere vezes 1000, você vai encontrar 240 miliampere. Pronto, acabou o exercício. Tá? Eu acredito que quando você fala em resistência em Ohm, ela fica bem clara. Tá? Então, nós vamos agora fazer o próximo exercício, que eu também elaborei aqui de uma forma rústica. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos resolver esse segundo exercício aí, ou esse segundo exemplo. Como eu já falei, eu tirei da ideia aqui. Ele diz o seguinte: a pessoa foi viajar, tá? Tranquilo? Viajar, levou seu secador e não tinha as especificações, tá? Tranquilo, que era 110 volts e ele aguentava aí uns 5 amperes, tá? Então é bem tranquilo e bem fácil entender. Deixa eu te mostrar a imagem para vocês que eu fiz. Aí, legal. Tá? Então, olha, as especificações dele era 110 volts. E que é isso mesmo? É a tensão. Tá? E 5 amperes. Tá? Beleza? Então, aqui eu tenho a intensidade. Só lembrando que é um resistor ômico. O que é o resistor ômico mesmo? A resistência encontrada ela vai ser, né, sempre a mesma. Bem? Então ela saiu da sua casa com o secador 110 volts e 5 amperes. Tá? Então, U é igual a R vezes I. Então, eu tenho a tensão, que é 110, igual a resistência que eu estou perguntando, vezes a intensidade. Vou segurar o R aqui, vou dividir o 110 por 5. Eu vou encontrar a resistência de 22 ohms. Então,
eu tenho a resistência em todo o circuito de 22 Ω. Tá? Mas, todavia, contudo, entretanto, quando ela chegou num determinado hotel, sei lá onde foi, a tal da tensão era 220. Se por um acaso ela esquecesse de trocar aquela chavinha seletora, qual seria a corrente necessária para fluir? Tudo bem? Eu não estou perguntando se vai queimar, se vai deixar de queimar. Estou perguntando qual será a intensidade. Bom, então vamos lá. Então, a tensão é igual a resistência vezes a intensidade. A nova tensão é 220. A resistência, eu sei, em todo o circuito é 22, vezes a intensidade. Então, eu vou segurar a intensidade aqui, vou pegar 220 e vou dividir por 22. Eu encontrei exatamente 10 amperes. Ah, legal, professor, legal. Então quer dizer que dobrou? Sim, claro. Aumentou a tensão, ó, certo? 5 para 110, 10 para 220. Alguém pode perguntar a você aí no Enem aí, mas o que eu deveria fazer para esse cara, se eu tivesse trocado a chave seletora, ele funcionasse perfeitamente? Era só você o quê? Dobrar a resistência para 44 ohms. Simples assim. Tá bom? Então, fica a dica a vocês aí que quando a gente fala em. Como é que eu vou dizer para vocês? Quando a gente fala em lei de Ohm, bem tranquilo, bem fácil e é muito cobrado nas avaliações externas por aí, Enem, vestibular. Ok? Então, fica a dica. Um abraço. Até mais.